Olá, muito bom dia para você. Mesmo depois de anunciar dificuldade em caixa, a Prefeitura de Patos de Minas quer repassar mais de R$200 mil para a Amapar. Justifica ainda que a associação é importante para ampliar e fortalecer a capacidade administrativa, técnica e financeira dos municípios. O projeto de lei foi enviado para apreciação e votação dos vereadores. Daqui a pouco a gente vai mostrar também que depois de processo seletivo, a Prefeitura anunciou nova direção para o Hospital de Campanha em Patos de Minas. Funerárias enfrentam alta nos preços e demandas. Matérias-primas são reajustadas em mais de 200%. O governador de Minas Gerais demite Carlos Eduardo e presidente da FEMIG assume Secretaria de Saúde do Estado. E 8 dias de onda roxa e nem tudo segue conforme o plano. No 30 minutos, a partir de agora. As altas das demandas e matérias-primas encarecem os serviços funerários. A Associação Nacional dos Fabricantes de Urnas chegou a emitir um alerta para o risco de desabastecimento. Mas o Sindicato das Empresas em Minas acredita que mesmo com a falta de algumas matérias-primas não haverá falta de urnas. O problema são os custos para o setor. A quantidade de novas mortes em decorrência da Covid-19 tem obrigado as funerárias a trabalharem mais. Comparando a fevereiro do ano passado, que foi uma época ainda que estava se iniciando, mas não teve óbitos de Covid, em fevereiro agora de 2021 tivemos um aumento exponencial, né? E sim, ele está totalmente relacionado, né, a essa nova onda que se teve do Covid em Patos, aonde que infelizmente várias famílias vieram a perder os seus entes queridos. Com a maior demanda, houve encarecimento dos serviços e produtos, como os preços de urnas. Como tudo aumentou, né? Teve um aumento em torno de 50%. Isso porque houve reajustes de matérias-primas. Algumas encareceram mais de 200%. Fora os EPIs utilizados pelos profissionais de serviços funerários, em que os aumentos ultrapassaram 1000%. Esses reajustes eles oscilaram de 48% a 304%. E no processo funerário, alguns insumos, também os EPIs, eles tiveram um reajuste que variam de 25% a 1.100%. Né? Vocês não entenderam errado. Nós tivemos alguns itens que tiveram reajuste do início da pandemia até o período atual de 1.100% no seu valor comercializado. A Associação dos Fabricantes de Urnas do Brasil emitiu uma nota e alerta que a maioria dos fabricantes estão com a capacidade comprometida, que a falta de matéria-prima pode fazer com que haja atraso nas entregas ou até o não fornecimento, e que os reajustes estão sendo constantes e, por vezes, impraticáveis. Mas, para o presidente do Sindicato das Empresas Funerárias de Minas Gerais, não deve haver falta de urnas. Algumas matérias-primas houve um reajuste muito alto e outras não estão sendo fabricadas. Com isso, alguns produtos foram tirados de catálogo, mas substituídos por outros, onde nós encontramos a matéria-prima. Então, a possibilidade dessa falta ela é muito pequena. A seguir, o Hospital de Campanha de Patos de Minas tem novos diretores e NTV transmite Live do Bem nesta sexta, em prol de restaurante que serve famílias carentes. Sextou, hein? E hoje a NTV transmite a Live do Bem com a dupla Eric Daylon em prol do restaurante SOS Galileu, que oferece comidas às famílias carentes. A transmissão começa às 9h30 aqui na tela da NTV. A dupla Eric e Daylon surgiu em Brasília em agosto de 2003. Os cantores se conheceram em uma base militar e lá foram unidos pela música. De lá para cá, a paixão pelas canções ficou cada vez mais evidente e hoje é só sucesso. A dupla Eric Daylon, ela começou já trabalhando, já fazendo algumas casas ali em Brasília. E no decorrer do trabalho a gente foi compondo
E fizemos algumas composições, outras pessoas gravaram essas composições, e isso deu um certo amplitude, assim, no que a gente queria, na nossa expectativa. A gente ia fazer a dupla sem interesse. Depois que começou a surgir frutos e as pessoas começaram a dar crédito ao trabalho de compositores, a gente falou, vamos ingressar que vai dar certo. E a gente largou tudo e começou a carreira profissional. A dupla Eric e Deiro fará uma live solidária em prol do restaurante SOS Galileu, que realiza um trabalho voluntário em Patos de Minas. Tudo que a gente ganhar de doação nessa live do bem vai ser convertido em alimentos, em cesta básica, para a gente ajudar o restaurante SOS Galileu da Igreja Galileu Church. Para quem não conhece o restaurante SOS Galileu, é uma instituição, né, não governamental, que todos os dias, ao meio-dia, está servindo um almoço, um alimento de qualidade para as pessoas, para as famílias carentes de Patos de Minas. E o nosso intuito, além de levar a música boa, é também poder ajudar o restaurante SOS Galileu. Por que não juntar tudo, né? E tá fazendo aí o que a gente gosta e podendo ajudar ainda as pessoas de uma forma bacana. E claro que não vai faltar repertório recheado de moda boa, além de outras novidades. Para quem já conhece a dupla, o pessoal sabe que a gente é bem versátil, né? A gente canta de tudo, mas assim, nós somos apaixonados com os modões, né? É a boa música sertaneja por uma boa causa aí, né? Não perca não. A gente muda de assunto porque o Hospital de Campanha de Patos de Minas tem nova direção. A mudança ocorreu depois que a Prefeitura lançou um processo seletivo. De acordo com a secretária de Saúde de Patos de Minas, Ana Carolina Magalhães Caixeta, devido ao crescimento da unidade e alta demanda, houve a necessidade de regularização do hospital. 2 nomes foram selecionados para a criação de uma equipe de gestão do Hospital de Campanha. Odilene Gonçalves, coordenadora do curso de enfermagem do Unipam, entra no lugar de Dalbert Dutra, que antes ocupava os cargos de diretor e responsável técnico da unidade. A enfermeira já trabalhou no Hospital Regional, na área de assistência técnica e no setor administrativo. Também foi a criadora do ambulatório de tratamento de feridas crônicas do Centro Universitário de Patos de Minas. Vanide Fátima Malaquias ocupa o cargo de coordenadora hospitalar, que antes não existia no HC. Ela já trabalhou como enfermeira do Hospital Regional HRAD e já foi responsável técnica em vários hospitais da cidade. Dalva Maria de Oliveira, que também aparece na lista, vai exercer a função de auxiliar de coordenação na UPA 24 horas. Todas as profissionais foram aprovadas em um processo seletivo realizado pela Prefeitura e já começaram a trabalhar esta semana. Segundo a nova diretora do Hospital de Campanha, a atual gestão pretende organizar o hospital, realocar espaços e facilitar o acesso humanizado de pacientes. A partir desta sexta-feira, a tenda doada por empresários da cidade começará a funcionar, evitando a aglomeração de pessoas em locais com maior fluxo de doentes. Já aqui no 30, idosa da Vila Padre Laú testa positivo para a Covid-19. E governador de Minas Gerais demite Carlos Eduardo Amaral e presidente da FEMIG assumirá a Secretaria de Saúde do Estado. A Clínica e Laboratório Mais Exames vem falar com você que tem aqueles vasinhos indesejáveis, sente ardência, dores, câimbras, dormência, sensação de peso e de inchaço nas pernas, mudanças na cor da pele ao redor dos tornozelos. Agora tem atendimento lá, viu? A doutora Juliana, neste mês de março, estará lá. Ela é cirurgiã angiologista e você pode agendar sua consulta com a angiologista e ganhar a primeira aplicação, tá? E os exames com aquele valor que cabe, claro, sempre no seu bolso. É muito facilitado, né? Exames laboratoriais, 20% de desconto, ultrassons a partir de R$100, testes da Covid-19, antígeno nasal, o SUAB, com resultado em 2 horas por R$170. A Clínica e Laboratório Mais Exames, em Patos de Minas, fica em frente ao Mercado Municipal. 384-1616 ou no WhatsApp 9862-1616. Na Clínica e Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular com valores que cabem no seu bolso e, claro, facilidade no pagamento.
Procure já Mais Exames e agende sua consulta ou exame. Mais exames, mais pela vida. Uma idosa da Vila Padre Alaor está com Covid-19. Há 2 semanas ela apresentou sintomas leves e foi levada à UPA, onde ficou internada por 2 dias. Mas ela passa bem e o quadro é leve. A idosa de 66 anos tem problemas respiratórios e está em isolamento nesta ala de casas na Vila Padre Alaor. Ela recebeu as 2 doses da vacina contra a Covid-19, assim como todos os internos. Talvez até por isso que a idosa tenha apresentado o quadro leve da doença. A informação é de que não há mais pessoas contaminadas ou com sintomas da Covid na Vila Padre Alaor e o isolamento da idosa termina nesta sexta-feira. Pressionado com a abertura de CPI na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para apurar se houve fura-fila na distribuição de doses na Secretaria de Saúde, o governador Romeu Zema ele demitiu o Carlos Eduardo Amaral e 800 servidores foram imunizados. O presidente da FEMIG, Fábio Bacheretti, foi anunciado como novo secretário pelo governador Romeu Zema. A vacinação em massa dos mais de 800 servidores da Secretaria de Saúde de Minas Gerais só veio à tona depois de falado pela imprensa. Na quarta-feira, o secretário de Estado, Carlos Eduardo, foi chamado pelos deputados mineiros e, em plenário, tentou se explicar. Carlos Eduardo disse que segue o Plano Nacional de Imunização e diz não haver ilegalidade na distribuição de doses para ele e demais servidores da pasta, mesmo fora do grupo prioritário. Mas não convenceu. O nosso profundo repúdio de todos os mineiros com o verdadeiro trem da alegria que foi criado na Secretaria de Saúde. Vacinar pessoas na frente dos outros secretários é dar a alguns a condição de não se contaminar, é dar a outros a impossibilidade de estar com a sua família, é deixar com que aqueles que estão na rua e mais precisam sejam colocados em segundo plano. Esta casa, secretário, não vai admitir. Na manhã de quinta-feira, o secretário de Saúde foi chamado para uma reunião a portas fechadas com Romeu Zema. Depois do encontro, o governador escreveu nas redes sociais que cobrou de Carlos Eduardo esclarecimentos à sociedade e disse que ele garantiu que adotou ações técnicas e legais. À tarde, com 39 assinaturas, a Assembleia Legislativa instaurou uma CPI para apurar se houve o fura-fila na Secretaria de Saúde de Minas Gerais. A distribuição de doses contra a Covid-19 para os servidores da pasta é investigada pelo Ministério Público. Depois do anúncio, Carlos Eduardo também fez uma coletiva e tentou se explicar mais uma vez. Não vejo nenhum ilícito, não vejo nenhuma imoralidade na vacinação das secretarias municipais e estadual de saúde. A pactuação é semelhante também tem ocorrido em outros estados da federação. Mas no fim da noite desta quinta-feira, Zema demitiu Carlos Eduardo. Também pelas redes sociais, o governador de Minas Gerais anunciou nesta sexta-feira o presidente da FEMIG, Fábio Bacheretti Vitor, como novo secretário de Estado de Saúde de Minas. Bacheretti é médico e assumiu a Fundação Hospitalar de Minas em 2 de julho de 2019, o mais jovem a ocupar o posto, na época, ainda com 35 anos. E o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus, disse que vai devolver ao governo de Romeu Zema a lista de servidores vacinados. É que a entidade não tem a quantidade informada pelo ex-secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, com 806 nomes. Patrus cobrou que uma nova lista seja remetida com urgência à Assembleia. Em nota, a Prefeitura confirma que a secretária de Saúde de Patos de Minas, Ana Carolina, e servidores da pasta foram vacinados contra a Covid-19. O texto esclarece ainda que a secretária de Saúde atua como professora de estágio supervisionado no PSF e na UPA e está dentro do grupo prioritário. A ordem vacinal foi estabelecida pelo governo federal e detalhada na deliberação 3.314, assinada pelo secretário de Estado da Saúde, Carlos Eduardo.
O documento do Estado destaca que podem receber a dose trabalhadores das Secretarias Municipais de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e órgãos estaduais de saúde, que, em razão de suas atividades, tenham contato com o público e também demais trabalhadores da saúde, incluindo os administrativos. Pois é, esse material que você viu agora é relacionado ao pessoal da Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas, que também se vacinou, mas estão aí dizendo, né, e claro, comprovando por meio desses documentos que a vacinação é autorizada, né, determinada no Plano Nacional de Vacinação, que inclusive foi assinada pelo ex-secretário em Minas Gerais. Ainda hoje aqui no 30 Minutos vamos mostrar que mesmo com 8 dias de onda roxa, nem tudo segue conforme o plano. E a Prefeitura envia projeto de lei à Câmara para repassar mais de R$210 mil a Amapá. Os municípios das macro-regiões Noroeste e Triângulo do Norte estão há 8 dias na onda roxa, mas a fase impositiva do Minas Consciente ainda não é cumprida à risca. Na onda roxa do Minas Consciente não pode haver a circulação de pessoas sem uso da máscara, mas é comum vermos pessoas sem o uso delas pelas ruas de Patos de Minas. Aglomerações também não podem, mas as cenas de filas enormes, sem distanciamento na porta de bancos e lotéricas, também são corriqueiras, como vimos essa semana em Patos de Minas. Outra medida prevista na onda roxa do plano é a instalação de barreiras sanitárias, mas em muitas cidades elas ainda não foram iniciadas, mesmo depois de 8 dias da determinação. Patos de Minas está há um mês com medidas restritivas. No dia 12 de fevereiro foi decretada lei seca. Na semana seguinte, a Prefeitura endureceu ainda mais com toque de recolher, autorização de funcionamento apenas para serviços essenciais, a proibição e venda de bebida alcoólica foi mantida, consultas eletivas só em casos de urgência, dentre outras. Agora, na onda roxa, as restrições seguem pelo menos até a próxima quinta-feira. Para determinar a mudança de ondas do Plano Minas Consciente, o Comitê Extraordinário Covid-19 se reúne às terças ou quartas, anunciando aí as diretrizes. Mas em caso de pior, a alteração pode acontecer a qualquer momento. Mesmo depois de anunciar dificuldade em caixa, a Prefeitura de Patos de Minas pretende repassar mais de R$200 mil a Amapá. O projeto de lei foi enviado para apreciação e votação dos vereadores. No ofício endereçado ao presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, Ezequiel Macedo, o prefeito Luiz Eduardo Falcão anuncia o valor de R$210.600 a ser repassado a título de contribuição para a Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba, Amapá. Justifica que a associação é importante para ampliar e fortalecer a capacidade administrativa, técnica e financeira dos municípios. O repasse de R$210.600, segundo Falcão, seria para cobrir despesas da Amapá. A próxima reunião dos vereadores está marcada para 25 de março e o projeto de lei para repasse de R$210.600 da Prefeitura para Amapá deverá ser apreciado. Um ano depois que o coronavírus chegou ao nosso país, e como você tem tomado os cuidados ao longo desse período? Em Patos de Minas, tem pessoas que, mesmo durante todo esse tempo, não arredam o pé de casa. A Vânia está há quase um ano em isolamento social e é uma das poucas em nossa cidade que tem seguido à risca as medidas de prevenção à Covid-19. Segundo ela, foi uma decisão para proteger a si mesma, aos seus familiares e a todos os de seu meio social, mesmo que tivesse receio e insegurança em ficar tanto tempo isolada. Estive em casa me cuidando desde 15 de março de 2020 e fiquei até com medo de não conseguir ficar esse tempo todo em casa, porque é um tempo muito grande. Além disso, o medo da doença também a incentivou a seguir no isolamento. Tive meus medos sim, mas com muita fé em Deus, com muito amor à minha família, com muito amor a todos, eu me controlei. Diferente da Vânia, não são todas as pessoas que podem ou conseguem seguir os protocolos sanitários tão à risca.
Para este psicólogo, quando se pensa no porquê da dificuldade em se seguir as medidas de prevenção dessa maneira, para os casos em que se pode seguir, uma série de fatores deve ser considerada. A primeira, pelo desconforto, gerado, por exemplo, pelo uso de máscaras e por ambientes e hábitos fora do que estamos acostumados. Segundo, a controvérsia de informações propagadas ao longo da pandemia, que tende a diminuir a percepção de risco. E ainda, o sacrifício de abdicar do que nos é agradável, como contato social. O ser humano é um ser social que precisa falar, que precisa interagir com outras pessoas. Então, seguir as medidas de recomendação social envolve, as medidas de distanciamento social, envolve distanciamento físico de pessoas que a gente gosta, e isso é difícil. Envolve abrir mão de estar em um bar, envolve abrir mão de estar em uma festa, envolve abrir mão de caminhar livremente pela rua sem o desconforto da máscara. Por outro lado, existe uma facilidade maior para algumas pessoas em seguir as medidas de prevenção à doença, o que para outras não é tão fácil. Enquanto o setor do comércio, por exemplo, que presta serviço a outras pessoas e precisa do outro para manter as contas pagas e o lucro em dia, e por esse motivo é mais complexo estar em casa em isolamento, outros profissionais conseguem ter a facilidade de se adequar ao momento sem deixar de trabalhar. Para essas pessoas, caso elas não estejam em contato com o público, elas simplesmente não estão ganhando dinheiro. E se elas não ganharem dinheiro, elas não têm como se sustentar, elas não têm como pagar as contas delas, então elas acabam precisando estar em contato com o público. Porém, mesmo estas pessoas podem utilizar máscara, podem controlar o acesso das pessoas ao estabelecimento, a quantidade de pessoas ali dentro. No entanto, independente da facilidade ou da dificuldade, cada setor pode se precaver conforme for possível. Ainda que haja esse grau de dificuldade maior, é possível seguir outras medidas de proteção, outras medidas comportamentais, para restrição ou para redução da propagação do vírus. Enquanto todos não forem vacinados, não devem sair de casa. Vamos ficar em casa, protegidos, proteger aos nossos familiares. Só depois, então, da vacina é que poderemos ficar mais tranquilos. Gui Boaventura chega. Sexta-feira é dia de muita informação no programa do Gui, mas também de música, Gui. Boa tarde. Olá, Odair. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Tudo certinho? Chegou falando grosso aqui, ó. GGSS? Chegou estourando aqui, ó. Aqui comigo é assim. Fala forte. Vozeirão, esse vozeirão. Eu tinha um companheiro de rádio, o Marco Antônio, todo mundo conhecia ele aí. E ele, quando ia me passar a bola, ele falava Gui Boaventura, a voz forte do rádio. Tenho saudade disso. Tem um ex-companheiro, por falar nisso, uma história que não é a mesma coisa, mas tem um ex-companheiro, que inclusive já faleceu, que era daqueles locutores que falava tipo Oian, né? Que dava aquele... Não é? Wilson Costa, lá de Uberlândia. E aí, esse colega, que eu não vou dizer o nome, até porque já faleceu, ele fazia programa à noite na Rádio AM, na Itatiaia AM, que eu trabalhava. E a Rádio AM, você se lembra, tinha um barulho, né, característico, uma impedância, sei lá, um som ruim. E o tempo todo aquele barulho. Diziam que é porque à noite ele falava a última vez, falava boa noite, e que se permanecia durante toda a programação. Ela tinha grandes locutores que tinha muitos cacuetes, né? Locutores, principalmente os locutores do interior, né? Tinham muitos cacuetes e falavam nesse tipo aí. Esse do espichar a última sílaba da palavra era muito comum. Não era normal, mas era muito comum, né? Agora, você que já deve ter trabalhado também com diretores de rádio, que era daqueles que ouvia o rádio o tempo inteiro. Obrigado, você falava você consertar, né? Você ia lá e era falar e... A porta do estúdio abria. Você conhece o Dick, né? O Dick tá chegando aqui. Não é? Aí, rapaz. Ele é terrível. Ele e o Muttley. É uma dupla. Depois eu vou trazer a risadinha do Muttley. Muttley!
Ele vem, pega o pombo aí. Pega o pombo. Mas é isso aí. Sexta-feira vamos falar de Covid, vamos falar das coisas que estão acontecendo aí. Né? Tem esse problema lá de Belo Horizonte, que é brincadeira isso acontecer. Eu encontrei com uma pessoa hoje e a pessoa falou assim: escuta, me conta uma coisa aqui. Quem é que foi vacinado em Patos de Minas? Hoje eu vou falar o que eu penso a respeito disso. Simples, é muito simples. Eu vou falar hoje aqui no nosso programa. Vamos acompanhar. E tem música boa, né? Ixi, só modão hoje aí. Você já me falou que tem... Posso adiantar uma que você falou que tem? Matias e Matão aí? Essa eu vou esperar para almoçar ouvindo, hein? Não é? Assistindo. Triste aniversário. Eu acho que essa música é muito boa. Muito bem. E tem também Milionários é Rico, tem César e Paulinho, tem muita coisa boa aí no nosso programa. Tá mal acompanhado hoje. Tem até Alain e Aladim. Você lembra da primeira dupla do Alain e Aladim, o original? O original, que estourou na época, né? Isso. No mesmo... Só liguei para dizer que te amo, dá 2 graus, 2 passarinhos. Só música boa. Assim por diante. Grandes sucessos aí. Sucesso não é de ontem nem de amanhã, o sucesso é de sempre, né? Aliás, o Alain e Aladim teve outras formações, mas igual, com aquela originalidade, nunca teve, né? Nunca. E foi sempre assim, uma expectativa. Inclusive o Segunda Voz, diferente de muitas outras duplas que morrem a segunda voz, esse foi o Segunda Voz que ficou e ele acabou não dando certo com outros cantores. Teve aqui, inclusive, aqui no nosso programa, pois é, essa última formação deles. Não que as duplas que ele tenha montado sejam ruins, mas é porque o original era muito diferente. Verdade. Muito marcante. Deixar você trabalhar então. Um abraço para você, velho. Até mais. Até mais.